O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta segunda-feira. O presidente da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, se interna no Instituto do Coração para tratar um problema cardíaco. Em Goiânia, um físico alemão acha que ainda são elevados os níveis de radiação em alguns pontos da cidade. São 26 os mortos no acidente com um avião no aeroporto de Denver, nos Estados Unidos. Em São Paulo, a Justiça devolve à polícia o inquérito que apura o sequestro do banqueiro Beltrán Martinez por considerá-lo insuficiente. No Rio, um protesto de moradores termina com a destruição de 22 ônibus. A Comissão de Sistematização aprova a anistia a partir da promulgação da Constituinte, mas proíbe o pagamento de atrasados. E agora, as notícias da noite. A saúde do deputado Ulisses Guimarães. Nesse momento, o deputado está descansando, ele passa bem. O presidente do PMDB e da Constituinte foi submetido a uma angioplastia no Instituto do Coração, em São Paulo. Foi para desobstruir uma das artérias do coração. Correu tudo bem, mas o deputado vai ficar alguns dias em observação no hospital. À noite, o clima era de tranquilidade no Instituto do Coração. Depois de 2 boletins médicos, as notícias sobre o estado de saúde do deputado Ulisses Guimarães eram otimistas. A possibilidade de uma cirurgia cardíaca foi descartada pelos médicos. O último boletim médico diz que a desobstrução da artéria coronária do deputado Ulisses Guimarães foi total e que as condições gerais dele agora são boas. Mas ele ainda tem que ficar durante 2 ou 3 dias em repouso aqui no Instituto do Coração. De acordo com o cardiologista Adib Jatene, diretor do INCOR, o único risco agora é que a mesma artéria volte a ficar obstruída. E isso acontece em 25% de casos como esse. Quais as condições gerais do deputado agora, nesse momento? Nesse momento ele está bastante bem. Ele vai precisar permanecer em repouso aqui? Ele vai ficar uns 2, 3 dias, se tudo correr bem. Pode receber visitas? Não. Até quando? Vão de acordo com a evolução. Ele não pode sofrer emoções fortes? Existe alguma recomendação dessa? É normal que se poupe uma pessoa nessa situação. O senhor sabe se ele está vendo o noticiário? Não, não está vendo. O deputado Ulisses Guimarães está no apartamento do 8º andar do INCOR. A pressão, a temperatura e os batimentos cardíacos estão sendo registrados por aparelhos. Amanhã cedo, os médicos vão fazer uma análise minuciosa dessas funções vitais. Também amanhã, o deputado Ulisses Guimarães começa a fazer exercícios respiratórios. O presidente Sarney ficou muito preocupado com o estado de saúde do deputado Ulisses Guimarães. Quando o presidente ficou sabendo que o deputado Ulisses Guimarães ia ser submetido a uma angioplastia, um repórter perguntou o que ele achava. E o presidente Sarney, antes de saber dos resultados dos exames, respondeu: "Isso é péssimo." O afastamento temporário do presidente da Constituinte não vai interromper o trabalho da Constituinte. Foi o próprio deputado Ulisses Guimarães que pediu ao senador Mauro Benevides, primeiro vice-presidente da Constituinte, para dar andamento aos trabalhos. Assim, a sessão extraordinária convocada pelo deputado Ulisses Guimarães na sexta-feira foi mantida hoje à noite. Na sessão de hoje, os constituintes apresentaram emendas ao substitutivo da mesa para a modificação do regimento interno. O processo agora será o seguinte: o relator indicado pela mesa, senador Mauro Benevides, terá 10 dias para dar o parecer sobre estas emendas que propõem a mudança do regimento interno pedida pelo Centrão. Depois, o substitutivo com as emendas será submetido à votação do plenário da Constituinte em data ainda não definida. Se for permitido no novo regimento apresentar emendas, então a medida preconiza que durante 3 dias serão destinados a apresentar emendas. Mas se for possível apresentar emendas, necessariamente o relator tem que dar parecer nelas. Então, a mudança preconiza 5 dias para esse parecer. Ora, é evidente que se for uma coisa e outra, você precisará, ao final do parecer do relator, pedir os destaques para que possa votar em plenário. E essa reforma preconiza outros tantos dias, 3, se não me engano, para isso. O afastamento temporário do deputado Ulisses Guimarães vai dar novas funções a pelo menos 4 constituintes. Ao deputado Milton Reis, que assume a presidência do PMDB, ao senador Mauro Benevides, que fica na presidência da Constituinte, ao deputado Humberto Souto, que assume a presidência da Câmara, e ao senador Humberto Lucena, que assume a presidência da República em caso de viagem do presidente Sarney. O senador Humberto Lucena poderá assumir a presidência da República na semana que vem se o deputado Ulisses Guimarães não reassumir o cargo de presidente da Câmara até lá. É que o presidente Sarney deve viajar para o México.
Os parlamentaristas queriam negociar com o presidente Sarney. Se o presidente apoiasse o parlamentarismo, eles garantiam a aprovação do mandato de 5 anos no plenário da Constituinte. Mas o tiro parece que saiu pela culatra. Álvaro Pereira explica. A estratégia dos parlamentaristas era aprovar os 4 anos na comissão para forçar o entendimento com o governo e o presidente Sarney durante a votação decisiva em plenário. O problema é que o presidente Sarney recebeu a decisão sobre o mandato como definitiva. Ele não quer mais qualquer entendimento com os parlamentaristas envolvendo o seu mandato. O presidente assume a partir de agora a posição de juiz e nessa posição ele está disposto a coordenar a eleição que vai escolher o futuro presidente. Isso é claro se o plenário aprovar também os 4 anos. Os parlamentaristas agora ficam numa situação difícil. A decisão pelos 4 anos deve antecipar a campanha pela sucessão do presidente Sarney. E os candidatos à presidência não fazem a menor questão de que seja aprovado o parlamentarismo. Além disso, os parlamentaristas vão enfrentar também a oposição da grande maioria dos governadores. A conclusão a que se pode chegar é que a decisão pelos 4 anos foi desfavorável ao presidente Sarney e também aos parlamentaristas. O presidencialismo está em alta, pelo menos por enquanto. O governador de Minas mostrou-se hoje preocupado com a situação política. Ele acha que o parlamentarismo, se for confirmado pela Constituinte, poderá levar o país ao caos. Amanhã, o governador viaja para Brasília para conversar com o presidente. E os empresários falam das eleições no ano que vem. Os detalhes você vai ver no nosso próximo bloco de notícias. E Paulo Henrique Amorim revela as dúvidas que surgiram na economia por causa do parlamentarismo. Maurício Viotti na presidência da Caixa Econômica Federal. Maurício Viotti vinha exercendo interinamente o cargo desde a transferência do senador Marcos Freire para o Ministério da Reforma Agrária. Maurício Viotti já estava no cargo há 5 meses. A nomeação foi assinada nesta segunda-feira. Parlamentarismo a partir de 15 de março do ano que vem ou presidencialismo mesmo no ano de eleição? Agora, o que a economia tem a ver com isso, hein? Vai melhorar ou vai piorar? Vamos ver o que diz Paulo Henrique Amorim. Se o parlamentarismo for mantido pelo plenário, vai aumentar a incerteza na economia. É uma experiência nova no Brasil, ainda não foi testada e o partido majoritário, o PMDB, não demonstrou competência para governar no presidencialismo, quanto mais no parlamentarismo. A administração da economia vai ficar em cima da corda. Isso não significa que vai cair no precipício, mas que vai balançar muito durante um bom tempo. Sobre isso não há a menor dúvida. Se o regime continuar presidencialista, e isso ainda é uma hipótese, aí é possível que o grau de incerteza permaneça mais ou menos como está hoje. Mesmo que o presidente Sarney mexa no ministério ou que pretenda fazer uma política econômica diferente, não deve ser muito diferente do que foi até aqui. As forças políticas não mudaram, o que mudou foi o tamanho do mandato do presidente. E por isso não se deve esperar uma mudança radical na política econômica. Vamos ter as incertezas do presidencialismo e essas, pelo menos, nós já conhecemos. É isso, as incertezas continuam. As forças políticas não mudaram. E os empresários? Como será que eles estão encarando a redução do mandato do presidente Sarney pela Comissão de Sistematização da Constituinte? Não adianta aprovar 4 anos somente para o presidente da República. Eu acho que se for 4 anos, deve ser 4 anos para todo mundo. Não adianta você mudar a cúpula e não mudar todos os outros, Senado e deputados e governadores. A eleição não é o fator mais importante. O fator mais importante é que se estabeleçam linhas de conduta para que a gente possa trabalhar. Outros empresários acham que a redução do mandato do presidente deixa o governo ainda mais enfraquecido para administrar a economia em crise. Joelmir Betting. Em sua reunião de hoje, a Fiesp decidiu não mais se manifestar sobre os trabalhos da Constituinte. Ela só volta ao palco quando o plenário iniciar a votação de matérias definitivas sobre ordem econômica e ordem social. Mas, em tom pessoal, os empresários vão continuar pensando em voz alta, até mesmo sobre matéria política. O presidente da Fiesp, Mário Amato, disse hoje que a redução do mandato presidencial aumenta o grau de incerteza na condução dos negócios privados. Se antes não havia regras definidas para o jogo econômico, a partir de agora não há normas seguras para a operação do governo, que pode trocar o poder do presidente por um primeiro-ministro desajeitado já a partir de março. O governo tornou-se, desde ontem, definitivamente provisório, até plenário em contrário. E nesse clima,
as empresas devem deixar a programação anual, normalmente montada em outubro e novembro, para o depois do plenário da Constituinte. Até porque o ajuste da economia em transe teria de começar pelo corte sumário de gastos públicos. E isso não bate com um governo politicamente esvaziado, e muito menos em ano de eleição presidencial. O ministro Costa Couto diz que a redução do mandato do presidente Sarney dificulta as negociações com os credores. E Paulo Francis revela como a notícia repercutiu no exterior. Brasil é notícia quente no mundo. O chefe do Gabinete Civil, o ministro Ronaldo Costa Couto, disse que a redução do mandato do presidente pode dificultar as negociações com os credores. Para o ministro Ronaldo Costa Couto, a possibilidade de um período de governo menor não vai favorecer os negociadores brasileiros, não. O ministro falou também sobre a mudança administrativa e a substituição de titulares de cargos de confiança no governo. Isso está sendo examinado pelo presidente e sua assessoria. O presidente Sarney tem sido o presidente da conciliação, tem sido o presidente do entendimento desde o primeiro momento. Alguns exigem murro na mesa, outros exigem truculência. Esse não é o estilo do governo Sarney, nem é o estilo do presidente Sarney. Agora, podem todos estar certos. Aquilo de que o país precisa será feito, e será feito rapidamente. A redução do mandato do presidente Sarney também foi noticiada com destaque pelos principais jornais dos Estados Unidos. O voto da Comissão de Sistematização sobre o mandato de Sarney teve grande repercussão na imprensa mundial. Apareceu nos principais jornais: New York Times, Washington Post, Wall Street Journal e Financial Times. Isto porque há nervosismo sobre a situação no Brasil. O mundo vive de crédito e comércio internacional. O crédito do Brasil anda curto, para dizer o mínimo, e o comércio internacional está encolhendo. Logo, qualquer definição política é bem-vinda, em princípio, para que o Brasil possa novamente voltar a crescer, desenvolvendo seus imensos recursos. Pois é isso, a política do Brasil foi novidade lá fora. Digital. Auto Reverse Cassette Deck. Laser. Controle remoto. Gradiente, fabricante de instrumentos musicais. Sistema Verde-Amarelo de Ordens de Pagamento. Um serviço que só o maior banco brasileiro, o banco do seu estado, pode oferecer. Com ele, você manda dinheiro para os seus filhos. A matriz da sua empresa manda dinheiro para a